De todas as vezes que nós vamos nos encontrar este ano, esta é, sem dúvida, quer a gente perceba ou não, a vez mais importante. Quer isso fique evidente para nós ou não, esse é o mais importante encontro que nós estamos tendo uns com os outros neste ano. Um encontro que nos apresenta a maior oportunidade de cada um de nós nos descobrirmos como almas, na presença uns dos outros, na interação uns com os outros, e como almas servirmos juntos, realizarmos um propósito maior juntos. A lua cheia de Touro, que nós estamos celebrando, acontece só amanhã, às 18h42. Este é o momento de culminação. O nosso objetivo com esta reunião, na noite anterior, é já nos prepararmos de maneira mais intensa como indivíduos e também como grupo, e assim desempenharmos o nosso papel na vasta preparação da humanidade. À medida que vai se aproximando o momento exato da lua cheia, à medida que os dias vão ficando mais próximos e as horas vão ficando mais próximas, um alinhamento planetário está se tornando cada vez mais exato, um alinhamento entre os seres mais elevados que existem no nosso planeta e que passa pelos seres intermediários e chega até mesmo à humanidade. E à medida que vai acontecendo esse alinhamento que fica cada vez mais exato, nós humanos podemos participar disso. E esse é o nosso objetivo aqui, criarmos juntos um campo de abertura para essas impressões espirituais superiores que cada vez mais vão ficando à disposição da humanidade. Essa lua cheia de Touro é celebrada como o Festival de Vesak, o Festival do Buda. Pode ser proveitoso, como grupo, nós dirigirmos a nossa atenção para este ser, para a obra que ele realizou, para o ensinamento que ele transmitiu e também para o trabalho que ele atualmente desempenha no nosso planeta. O Buda é geralmente conhecido como o Senhor da Luz, o Senhor da Sabedoria. Ele é um exemplo, ele é uma corporificação da sabedoria divina. Ele expressou com perfeição na sua vida o que é a sabedoria. Na sua última encarnação, cerca de 2.500 anos atrás, na Índia, o Buda nasceu como um príncipe e viveu até a maturidade uma vida que nós chamaríamos de perfeita, em que todos os seus desejos eram atendidos. Ele não tinha conhecido sofrimento, privação. Até um momento, já na maturidade, em que isso acabou acontecendo. Ele encontrou uma pessoa doente. Ele encontrou uma pessoa velha, definhando. Ele encontrou um cadáver, alguém que havia acabado de falecer.
E assim ele entrou em contato com o sofrimento humano, a limitação, a privação humana. E logo o Buda decidiu que ele ia procurar solucionar esse mistério, esse enigma. Ele ia procurar compreender a condição humana e resolver o problema do sofrimento humano. Com essa decisão, o Buda renunciou à família que ele tinha, mulher, filhos, renunciou à posição vantajosa que ele tinha no reino, se tornou um asceta, vivia jejuando, vivia meditando, vivia disciplinando o corpo de maneira muito austera, disciplinando os seus desejos ao máximo. E assim ele viveu por algum tempo, até que ele finalmente percebeu que tanto um extremo como o outro representam limitação. Conta-se que o Buda teria visto um músico tocando um instrumento de corda, e ali ele percebeu que se a corda desse instrumento fosse deixada muito frouxa, não haveria como tocá-lo, mas também se a corda do instrumento fosse esticada demais, ela arrebentaria e também não haveria como tocar aquele instrumento. E ali ele percebeu que então é a justa tensão na corda, e é a justa tensão, é a correta proporção em todas as coisas da vida, o que nos permite a liberação. Assim, o Buda elaborou o ensinamento sobre o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. E o Buda, então, como resultado de todo o seu processo de meditação, de experiências, experimentação, finalmente compreendeu a natureza humana, compreendeu o propósito da experiência humana e compreendeu o que causa o sofrimento e como é possível liberar-se dele. O Buda, então, ensinou que a causa do sofrimento humano é o desejo febril, o desejo exagerado e o apego ao desejo. O apego às posses materiais, o apego àquilo que eu desejo, o apego à minha posição, às minhas expectativas. Isso tudo está fadado à frustração e, portanto, ao sofrimento. O Buda ensinou que, enquanto a gente se mantém preso nesse jogo dual de forças horizontais, forças de atração e repulsão, enquanto a gente está correndo atrás de alguma coisa mundana ou fugindo de alguma coisa mundana, a gente está limitado, aprisionado. E que a solução é buscar um estado no qual nos seja possível nem fugir, nem correr atrás das coisas mundanas. Lidar de uma maneira equânime com os bens, com os nossos desejos, com as situações, os acontecimentos. Assim o Buda ensinou o desapego, o desapaixonamento ou a impassividade, a serenidade. Lidar com a impermanência da vida, a impermanência de todas as coisas, com naturalidade. É assim que as coisas são no mundo
tudo é impermanente. Aqui, nesse mundo de formas, tudo é impermanente. Então não existe surpresa quando algo definha, quando algo morre, quando algo quebra, quando algo muda. É a coisa mais normal, desde que o mundo é mundo, isso está acontecendo e vai continuar acontecendo. Não há motivo para desespero, para surpresa, percebe? O mundo não mudou as regras de uma hora para outra. O mundo não nos pega de surpresa. Pelo contrário, é muito previsível a impermanência, a morte, a doença, o definhar, as mudanças, as alterações. À medida que a gente compreenda isso, torna-se então muito lógico, muito natural, torna-se uma consequência, uma atitude serena, equânime, diante dessas alterações todas mundanas, alterações da forma. Como chegar nisso? Através do caminho do meio. O caminho das corretas proporções. Não valorizar demais, nem valorizar de menos as coisas todas. Lidar com as coisas todas, procurando tirar tanto proveito quanto seja possível delas, mas sem apego. Com todo esse ensinamento, o Buda atuou como canal para um grande influxo de luz sobre a humanidade. Uma luz que veio dissipar as ilusões. Uma luz que veio esclarecer as leis naturais desse mundo da forma. Uma luz que nos possibilitou clareza. Uma luz que esclareceu para nós o que estamos fazendo aqui. Assim, o Buda foi o grande mensageiro da luz. O papel dele foi ancorar a energia da luz, da sabedoria na humanidade. Essa luz que esclarece a condição humana. E nos coloca, então, numa posição mais autônoma. Seres mais autônomos, que compreendem a lei e podem, então, viver nesse mundo com conhecimento da lei, de maneira mais livre, autônoma. Não mais escravos da ignorância, não mais cegos, não mais errando por incompreensão, por ignorância. Conta-se que quando o Buda alcançou o auge da iluminação, quando ele alcançou a plenitude da sua própria perfeição, e alcançou então o direito de adentrar no Nirvana, o Buda, ao mesmo tempo, percebeu que a sua perfeição individual era ainda parcial. Ele percebeu que, enquanto todos não forem perfeitos, ele mesmo ainda não é totalmente perfeito. E assim, embora não houvesse mais o que ele pudesse fazer no seu próprio aperfeiçoamento, ele havia chegado na plenitude disso, ele, no entanto, fez uma escolha e um voto de retornar, uma vez por ano, dos elevados lugares, por assim dizer, onde ele normalmente habita, essas elevadas frequências onde a sua consciência normalmente se situa, e retomando então o contato, uma vez por ano, com a humanidade, o Buda vem trazer uma bênção espiritual especial, uma estimulação que incentiva os seres humanos
a avançarem no seu próprio caminho de evolução, de conscientização. E esse retorno anual acontece na lua cheia de Touro. Conta-se que esse é um acontecimento real, embora sutil, né? Isso acontece em termos de energia, em termos de vibração, em termos de consciência. Mas, além disso, existe também uma cerimônia de representação que ocorre num vale no Tibete, um vale onde muitas pessoas dos arredores se reúnem, próximo à lua cheia de Touro, lamas, devotos. Conta-se que muitas pessoas do mundo todo, pessoas que nem sabem da existência disso, têm experiências de sonho, de participarem nessa cerimônia, e que além dessas pessoas todas, além desses humanos todos, reúne-se também naquele vale todos os discípulos iniciados, todos os mestres, o próprio Cristo, como o cabeça, o líder da hierarquia. E então, no momento exato do plenilúnio, o Buda aparece, naturalmente não no próprio plano físico, mas em planos um pouco mais sutis, e assim traz uma bênção que vem originalmente do próprio Logos solar, aquele a quem nós chamamos popularmente de Deus. Um canal direto é aberto entre a hierarquia do nosso planeta, liderada pelo Cristo, e o próprio Logos solar. E neste canal aberto flui essa bênção especial. O Buda é o mensageiro, é o emissário que a traz. O Cristo é o receptor, o custódio desta bênção. Ele então, o Cristo, distribui essa bênção para toda a hierarquia, que inclui não só os mestres, mas os iniciados, os discípulos, inclui todas as nossas almas, mais despertas ou talvez nem tanto. E assim, quer nós saibamos disso tudo ou não, quer nós tenhamos consciência mesmo disso ou não, como almas, todos nós humanos estamos envolvidos neste processo. Todas as almas humanas, de alguma maneira, participam dessa que é a principal cerimônia, o principal acontecimento anual no nosso planeta. O Festival de Vesak, ou o Festival de Touro, é o festival espiritual mais importante no ano todo. Junto com os outros dois festivais maiores, o Festival de Áries e o Festival de Gêmeos, nós temos, ao longo de 3 meses, esses 3 festivais principais, que marcam o ponto alto da maré espiritual dentro do ano. Esses 3 meses, especialmente os 3 festivais, representam o ponto de inspiração espiritual para todo o ano. Os ensinamentos esotéricos nos contam que existe em nosso planeta esse centro planetário que nós chamamos de humanidade, um centro planetário que é uma corporificação de luz, o terceiro aspecto divino, inteligência. E existe um outro centro planetário, composto por todas as almas, e especialmente aquelas almas já despertas e liberadas, iniciados, adeptos, mestres da sabedoria.
Este outro centro é chamado a loja branca, ou a hierarquia espiritual. E este centro é uma corporificação da energia de amor divino e sabedoria. E existe o mais elevado centro espiritual no nosso planeta, chamado Shambhala. Um termo ocidental para se referir a este centro é Shangri-La, o lugar da paz. Shambhala ou Shangri-La é uma corporificação das energias de vontade divina. E Shambhala está para a hierarquia, tal como a hierarquia está para a humanidade. Nesses 3 festivais maiores, o Festival de Ares, ou Páscoa, o Festival de Touro, ou Vesak, e o Festival de Gêmeos, ou o Festival da Boa Vontade, a ênfase é colocada nesses 3 grandes centros planetários. No Festival da Páscoa, a ênfase é colocada na hierarquia. É o festival no qual nós devemos procurar reconhecer a hierarquia espiritual como um fato, uma realidade. Devemos procurar compreender mais profundamente a natureza do amor de Deus. No Festival de Touro ou de Vesak, a ênfase deve ser colocada em Shambhala. E o tema deste festival é o propósito divino. No terceiro festival, em Gêmeos, o Festival da Boa Vontade, a ênfase é colocada na humanidade. E o nosso esforço deve ser de nos percebermos como membros deste grande centro planetário e participarmos de maneira mais ativa, nos integrarmos de maneira mais consciente neste grande centro maior e nos reconhecermos como uma expressão da luz divina, uma luz que deve revelar o amor e o propósito divino. No Festival de Vesak, com a ênfase em Shambhala, nós devemos procurar compreender, dentro da nossa limitação humana, que centro é esse. Naturalmente, a principal coisa a compreendermos é que este centro se situa totalmente além da nossa compreensão. Se nós estamos ainda nos esforçando para, de fato, nos conscientizarmos de que a hierarquia é real e de percebermos que a hierarquia é uma força atuante nos assuntos mundiais, se estamos ainda procurando nos aproximar mais conscientemente da hierarquia, então Shambhala fica ainda para nós muito além do nosso alcance. É importante que nós saibamos disso, que este termo Shambhala não é muito mais do que uma palavra para nós, não é muito mais do que uma referência a algo que nós não temos como contactar, não temos como verificar se existe mesmo ou não. Mas, baseando-nos na lei da analogia, baseando-nos neste ensinamento de que existe um mesmo padrão presente em todas as coisas, então faz sentido que, se existe um centro como a humanidade, um centro como a hierarquia, exista um terceiro centro, completando a trindade. E se a humanidade expressa a inteligência, a criatividade, a adaptabilidade, e se a hierarquia expressa o amor sábio, a inclusividade, a compreensão, a inofensividade, então deve haver um centro onde a vontade divina seja de fato conhecida. É importante que nós, no Festival de Vesak, ao procurarmos refletir sobre Shambhala, reconheçamos também que a vontade divina está além da nossa compreensão.
ainda que algum mensageiro divino nos dissesse qual é a vontade divina, ainda que isso fosse possível, né, traduzir em palavras a vontade divina, nós não entenderíamos, devido à limitação da mentalidade humana. Compreender isso é importante. Senão nós poderíamos achar que algum livro tem ali, de maneira muito clara, a vontade divina. E bastaria seguir aquele livro de maneira dogmática. Se nós não compreendermos que a vontade divina está além da nossa compreensão, nós vamos cair em muitos erros. Assim, no Festival de Vesak, ao refletirmos sobre Shambhala, refletirmos sobre a vontade e o propósito divino, nós devemos, antes de qualquer coisa, cultivar uma atitude de abertura, uma atitude de reflexão contínua, de não nos determos naquilo que já sabemos, mas continuarmos nos perguntando: e o que mais? E o que ainda existe para ser descoberto? E que outras voltas da espiral eu posso ainda percorrer? Para nós humanos, é sim importante nos ocuparmos com o propósito divino, o propósito do todo, o propósito das coisas. Mas é importante que nós façamos isso com abertura, com reflexão, com questionamento, e não com certezas, não com determinações, atitudes deterministas, não com um fechamento que restringe. O Buda desempenha atualmente no nosso planeta, do nosso ponto de vista, né, no que diz respeito à humanidade, este papel de, anualmente, atuar como um mediador entre Shambhala e a hierarquia. E assim, o Buda como que abre uma porta no Festival de Vesak, uma porta pela qual o propósito divino pode afluir e impactar a hierarquia reunida, com Cristo e todos os mestres. E assim, no Festival de Vesak, a hierarquia é empoderada pela energia potentíssima do propósito divino, que emana de Shambhala. E empoderada assim a hierarquia dos mestres, cooperando com as almas de todos os seres humanos, pode levar então adiante, com mais potência, o processo evolutivo, né? O processo de esclarecimento das consciências. Assim, o Buda, que é o principal exemplo de iluminação, o Buda que é o principal exemplo de sabedoria, o Buda que corporifica a luz, usa no Festival de Vesak essa luz para revelar o propósito. E o signo de Touro está muito associado com estas duas tônicas: luz, iluminação, revelação, e também propósito. Iluminação e propósito são as duas tônicas de Touro. Uma reflexão sobre o pensamento semente de Touro pode nos ajudar a sintonizar nossa mente grupal
com essas energias taurinas, energias de iluminação e de propósito, e assim nos ajudar a participarmos como grupo dessa oportunidade que está agora diante de nós. O pensamento semente de Touro diz assim: eu vejo, e quando o olho está aberto, tudo é luz. É interessante observar que esse pensamento semente nos apresenta uma sequência diferente da sequência que provavelmente nos pareceria lógica. Com a nossa mentalidade ocidental, em geral materialista, pragmática, muito objetiva, nós tendemos a dizer assim: primeiro existe a luz, e a luz está ali presente. Se não tiver luz, não adianta ter olho. O olho pode estar aberto, que não adianta nada. E também não vai ter visão. Então, primeiro luz. Aí, se tiver luz, aí também precisa ter um olho aberto. Porque se o olho estiver fechado, também não adianta nada. E aí sim, se tiver luz, e além disso tiver um olho aberto, aí acontece visão. Aí é que eu vejo. Mas o pensamento semente nos fala de uma lógica diferente, inversa. Eu vejo. E como eu vejo, o olho se abre. E quando o olho se abre, aí então tudo é luz. Percebe? Esta afirmação, eu vejo, naturalmente, se refere não a uma visão física, não a este olho da carne, se refere a uma visão interna, se refere à consciência. Eu vejo é uma maneira de dizer, eu me conscientizo, eu percebo, eu apreendo, eu capto, eu compreendo, eu sei. Esta é a primeira coisa, este é o fundamento. E esse pensamento semente procura justamente colocar para nós a ênfase na consciência. E assim o pensamento semente nos convida, de fato, a uma revolução no nosso paradigma. Nós, em geral, estamos muito ocupados com as coisas mais concretas e objetivas, palpáveis, mensuráveis. Em geral, nós estamos muito em busca de resultados. Estamos muito preocupados com metas e prazos. Em geral, nós estamos muito ocupados tentando alcançar algo que seja de uma tal natureza que possa ser provado para o outro. Que fique, na verdade, provado totalmente, até para mim mesmo. E assim nós, em geral, ficamos ocupados demais com fenômenos, com formas, com tudo aquilo que diz respeito ao espaço-tempo. E assim, no fim das contas, nós estamos ainda naquele apego que o Buda falava que é a causa de todo o sofrimento. Um apego à forma, apego a resultados, apego àquilo que é tangível. Apego às coisas tal como nós esperamos que elas sejam. Esperamos que elas transcorram, aconteçam. Esse pensamento semente nos convida a um paradigma diferente, uma ênfase na consciência. A consciência é o propósito.
de todas as coisas. O propósito pelo qual tudo foi criado é a expansão da consciência. O propósito pelo qual todo o mundo veio à manifestação é um aperfeiçoamento da consciência. Sempre que acontece expansão de consciência, as coisas estão valendo a pena. Tanto faz como estão sendo os resultados. Está valendo a pena se existe expansão de consciência. Sempre que, de alguma maneira, a consciência não está se ampliando como poderia, sempre que ainda persistem limitações à consciência, resistência ao processo da evolução da consciência, por melhores que pareçam os resultados, não está valendo tanto a pena. Percebem a mudança de paradigma? Ao invés de enfatizar o fenômeno, a coisa concreta, aquilo que é mensurável, tangível, comprovável, nós deveríamos enfatizar qual é o propósito das coisas. É sempre a expansão da consciência. Mas, embora isso tudo que eu estou dizendo seja, em geral, considerado bonito, desejável, raras vezes isso de fato está presente na nossa consciência cotidiana, quando a gente está lidando com as coisas todas. Em geral, nós vivemos mais ou menos como zumbis, com uma consciência atenuada, com a nossa consciência turvada, amortecida. E tal como nessa analogia do zumbi, né, que simplesmente reage a estímulos, nós em geral também vivemos assim. Aprendemos com a nossa formação, desde a infância, a adolescência, né? Aprendemos um padrão de reações, como reagir a certos estímulos. E vamos reproduzindo isso em geral. E o que acontece, então, é que a consciência fica encobrida pela forma, pelos hábitos, hábitos de comportamento, hábitos de reação emocional, hábitos de pensamento. Uma das questões mais importantes sobre as quais nós humanos deveríamos pensar, ponderar, é: como é que a consciência se desenvolve? Se o propósito de todo o universo é o desenvolvimento da consciência, então a coisa mais importante a ser descoberta não é como ocorre o desenvolvimento da consciência, o que contribui e o que atrapalha para a evolução da consciência. O que viabiliza, possibilita, o que impede, o que limita a expansão da consciência. Como é que acontece essa expansão da consciência? Não é essa a coisa mais importante de ser compreendida? Mais do que qualquer outra coisa que nós estejamos querendo compreender atualmente na nossa vida, individual, grupal, coletiva, mundial. Quando o pensamento semente de touro nos diz, antes de tudo, eu vejo, ele nos convida a essa mudança de paradigma. Uma mudança na qual nós
passemos a privilegiar a sabedoria, a compreensão, a consciência. Porque isso é a causa de tudo. O propósito de tudo. E a causa de tudo. Uma das pistas que nós temos sobre como acontece o processo de desenvolvimento da consciência é o seguinte: a consciência se amplia, se aperfeiçoa justamente através das experiências. É ao vivenciar a limitação dentro da forma, é ao habitar uma forma limitante, uma forma que encobre a consciência, que essa consciência vai aos poucos se fortalecendo. Mais ou menos como a borboleta que ainda está dentro do casulo, vai tentando se libertar do casulo e assim fortalece as suas asas, com a qual depois vai voar. A consciência, que tem na borboleta um dos seus símbolos, limitada dentro da forma, que tem no casulo um dos seus símbolos, vai como que se esforçando, entre aspas, por falta de um outro termo. A consciência vai tentando, ela vai se empenhando para conseguir ser consciência, enquanto a forma está fazendo o seu papel natural, o seu papel divino, de encobrir, de limitar, de restringir, de impor resistência, de representar a inércia. E assim é através deste jogo, digamos assim, entre a consciência e a forma, ou a consciência e a matéria, um jogo no qual a forma, a matéria, limita, encobre, ofusca, obscurece, turva, e a consciência procura ser consciência, procura se conscientizar, procura ter clareza, procura ver, perceber as coisas, procura contactar as coisas, procura não ficar insensível, indiferente. É assim que a consciência vai se aperfeiçoando, vai evoluindo, vai se ampliando, vai ganhando uma maior capacidade de resposta, vai ganhando um maior alcance de contatos. E assim, então, como resultado de toda a experiência que cada ser humano já teve até hoje, e como resultado da experiência que cada ser humano está atualmente vivendo, existe um certo grau de consciência. Essa consciência está atualmente se empenhando para ser ainda mais consciente, para se ampliar, para prevalecer sobre a forma e não ser mais ofuscada. À medida que essa consciência desperta cada vez mais, à medida que finalmente pode ser dito, eu vejo, aí então acontece uma transformação na forma ou no veículo que essa consciência habita, uma transformação na qual um olho interno se abre. Este que é chamado às vezes o terceiro olho, ou o olho de Shiva. Este olho que não existe de matéria densa, um olho que existe energeticamente apenas, de matéria sutil, um olho através do qual esta consciência consegue reger esta forma, este corpo.
Um olho que é como um trono, onde a consciência se senta e a partir de onde rege o corpo. E já não é mais obscurecida, ofuscada, pelo contrário. Agora a consciência se revela. E como disse o Cristo lá no Evangelho, se o teu olho for simples, o seu corpo todo será cheio de luz. Este olho simples, ao qual o Cristo se referia, é um olho que não é dual. Não são os olhos da carne. Este olho simples é o olho que é único. É este terceiro olho, o olho interno. O olho que, quando está aberto, provoca a espiritualização de toda a matéria que compõe o corpo. Um olho que tem um poder magnético capaz de fazer o corpo todo acender a sua luz interna. Fazer cada partícula despertar, se iluminar. E assim talvez a gente possa agora compreender a sequência desse pensamento semente. Eu vejo. E quando o olho está aberto, tudo é luz. Com este olho aberto, a consciência é capaz de iluminar todo este corpo que ela habita. A consciência é capaz de dirigir fluxos de energia estimulante, energia espiritual. Projetar luz. E assim iluminar situações, esclarecer problemas, estimular os seus semelhantes. E participar no processo mundial de esclarecimento, de conscientização, de espiritualização. Esse é o nosso objetivo aqui, e é o objetivo, reconhecido ou não, de todo ser humano. Estar consciente, estar desperto, estar lúcido. E aí, então, como resultado disso, abrir este olho e poder, então, estar aqui em meio à matéria como um observador e como um regente. Não mais vítima da matéria, não mais escravo da forma, escravo dos desejos, não mais aprisionado pelo apelo atrativo ou apelo repulsivo das coisas aqui mundanas, mas um ser realmente livre. Livre para ver a luz em tudo. Livre para estar consciente do propósito, instante a instante. Esta luz revela o propósito. Essa luz traz clareza de propósito. E essa deve ser para nós uma meta. Uma meta tipicamente taurina. Não é uma meta no sentido comum que nós ocidentais atribuímos. Não tem a ver com um fazer. Não tem a ver com uma técnica mundana, um método mundano. Não tem a ver com um prazo, um resultado, uma atividade a ser executada. Tem a ver com uma atitude. Em geral, nós vivemos a vida nos esforçando para mudar o comportamento, mudar a ação, mudar a palavra que eu digo, mudar hábitos. Mas a gente, em geral, se esquece que isso tudo é só resultado e que a causa é a atitude. E que é a nossa atitude que nós deveríamos procurar mudar. Eu vou procurar mudar a minha atitude. Claro, né? A minha. A minha atitude é uma atitude inconsciente. É uma atitude que confunde significados, confunde sentidos e valores, confunde os paraquês, os comos. É uma atitude de alguém que está meio perdido. É uma atitude de alguém que tem ainda a visão turvada.
Ou será que eu estou procurando essa atitude mais lúcida, mais presente, uma atitude mais integral, uma atitude, portanto, íntegra, uma atitude mais holística, mais atenta, plenamente atenta, atenta a todos os níveis, todas as nuances. Essa deveria ser a nossa primeira busca e deveria ser o nosso ponto de partida. Se a minha consciência já está turva, então, o que eu posso fazer, o que eu posso descobrir, percebe? Que vai levar a um acerto, que vai levar a um avanço. Não vai. Percebe? O nosso ponto de partida deveria ser esse. Antes de tudo, eu procurar um estado interno de maior consciência, de maior lucidez. As outras coisas vêm depois. Vêm por acréscimo. Então, antes de tudo, eu preciso ver. Eu preciso buscar esta clareza de visão. E quando existe esta atitude mais lúcida, mais consciente, mais íntegra, então eu consigo ter ciência, instante a instante, do propósito das coisas. E aí, enquanto eu estou fazendo algo, eu faço aquilo tendo em vista o propósito. E aqui a gente tem uma grande batalha que é travada. Porque as forças da matéria, e esse é o papel mesmo delas, estão o tempo todo procurando turvar a nossa consciência. E nos levam a esquecer o propósito. E aí a gente continua fazendo as coisas, mas sem lembrar do propósito. E a gente passa a fazer as coisas de um jeito que não atende mais ao propósito. A gente faz só para bater a meta, só para cumprir o prazo, só para alcançar o resultado, o objetivo concreto e específico. E o propósito fica perdido nisso tudo. E a gente construiu, finalmente, coletivamente, todos juntos, né? Toda uma sociedade sem propósito. Uma sociedade com muitas metas, muitos prazos, muitos resultados. Mas qual é o propósito da sociedade? Qual é o propósito do trabalho? Quando as pessoas dizem para a gente, é preciso trabalhar. Trabalhar por quê? Poucas vezes a resposta é por causa do propósito do trabalho, né? É preciso estudar. Estudar para quê? Raras vezes a resposta que a gente ouve, que nos ensinam, que a gente mesmo passa a dar, é realmente o propósito do estudar. É preciso ir para a escola, é preciso fazer faculdade, é preciso ter diploma, é preciso fazer a prova, é preciso sobreviver, é preciso pagar impostos, é preciso votar, é preciso encontrar a família. Qual o propósito dessas coisas todas? Coletivamente, a gente se contenta em dar respostas que são superficiais demais. E essas respostas são para a gente já tão familiares que a gente acreditou que são essas mesmas respostas. A gente começou a acreditar que as empresas existem para ter lucro. Parece que faz sentido uma empresa existir para ter lucro. Parece que faz sentido uma igreja existir para conquistar mais fiéis. Parece que faz sentido um partido existir para subir ao poder. Como se isso fossem propósitos. Nunca foram, não são nem hoje. Assim, esse estímulo espiritual que o Buda traz, um estímulo que vem numa onda de luz, revelando o propósito, nos estimula a um processo de conscientização, de modo que estejamos aqui no mundo mais lúcidos.
de modo que a borboleta da nossa consciência consiga finalmente romper o casulo da forma, o casulo dos padrões, e começar a voar livre nesse mundo, tendo em vista os propósitos das coisas. Por que é que eu trabalho? E quando eu for trabalhar, quando eu estiver trabalhando com consciência do propósito daquilo, o meu jeito de trabalhar vai ser diferente. E o resultado do meu trabalho vai ser diferente também. E quando eu pagar imposto com consciência do propósito disso, a minha atitude de pagar imposto vai ser diferente. E o resultado do imposto que eu pago vai ser diferente. Isso independente do político que estiver lá eleito. E assim por diante. Percebem? A luz não vem primeiro. Não começa com tudo sendo luz. Não começa com a política sendo luz, a economia sendo luz. Começa com eu vejo. Começa com uma atitude consciente. Começa com uma clareza de propósito. E quando eu consigo alcançar isso, aí então meu olho se abre. E aí eu me torno alguém que rege, não alguém que é vítima das circunstâncias. E na medida em que eu rejo, aí então eu torno as coisas todas luz. Comentários? Questões? Um pensamento que me ocorreu, se estiver muito fora do tempo, em relação a desabrochar da consciência, tentarmos ao máximo levar uma vida de serviço. Acho que o serviço está muito relacionado a isso. Me remeteu uma outra frase de o sábio não sabe porque ele serve, ele não serve porque ele sabe porque ele serve. Então, acho que servir a um propósito maior, talvez no nosso dia a dia, nas nossas devidas proporções, possa ajudar nesse processo. Um outro termo que me apareceu foi a questão da liberdade. De cada vez mais, através do serviço, tentarmos nos libertar de nós mesmos. Esta vida dedicada à satisfação dos desejos é uma prisão, é uma servidão. O pior algoz, o pior tirano é o nosso próprio ego, o eu inferior. A grande libertação é quando a consciência se liberta dessa identificação com os próprios desejos, as próprias preferências, as próprias ambições, e reconhece que ela é a luz e que ela está aqui neste mundo para cooperar com todos os outros seres. A verdadeira liberdade é serviço. E quando eu tenho consciência do propósito das coisas que eu estou fazendo, então qualquer coisa que eu faça vai ser um serviço. O serviço é fazer algo mantendo a clareza do propósito daquilo. Para que aquilo serve? Qual é o papel daquilo no mundo? E aí percebem que fazer uma prova pode ser um serviço, dependendo do jeito que eu a faça. Dirigir no trânsito pode ser um serviço. Pagar imposto pode ser um serviço. Tudo pode ser um serviço. Percebem? Não é uma coisa que eu tenho que inventar para eu fazer, que é isso que vai ser um serviço. O que mais? Você disse que, por exemplo, pagar imposto pode ser um serviço, dependendo da atitude como se paga o imposto, é isso? Uma atitude mais consciente da compreensão e do
fato que significa, do significado desse imposto, ou de qualquer coisa. Onde a gente está também interligando os diferentes níveis de existência. Quer dizer, eu pago o imposto, dou a César o que é de César, mas lembrando que eu estou cumprindo a minha missão divina. É mais ou menos isso. A grande maioria das pessoas paga imposto xingando, né? E não com o intuito de falar, olha, tomara que esse dinheiro vá atender quem precisa. Que gere saúde, coisas, atendimento de saúde, casas, educação. Não abençoa esse dinheiro dos impostos, normalmente ele vai com uma onda bem negativa. E aí a gente já qualifica essa energia monetária. Exatamente. E quando ela chega lá adiante, o resultado de que essa energia é desviada pela corrupção é só algo óbvio, percebe? Algo natural, da própria maneira como eu qualifiquei esse dinheiro ao pagar o imposto. A causa está aqui, na minha própria atitude, quando pago. Ou quando não pago também, né? E a atitude com que faço isso. A gente vai naquele grande desafio que é o dinheiro para a proposta da hierarquia. Entendi. Dinheiro para a proposta da hierarquia. Você paga um imposto de César com raiva, com licença ou sonego, a correspondência mais sutil é a mesma coisa. Para o trabalho da hierarquia, que é tantos recursos financeiros urgentes para a mesma energia. Tem que pagar o dízimo, tem que contribuir. Eu faço isso com raiva. Tem que fazer, tem que dar a doação aqui, tem que fazer a faxinha. Então, emperra o trabalho sutil de trazer o poder aqui à realidade.